conselheiros. Agora, na parte final da nossa sessão, do dia 13 de maio, na parte da tarde, vamos para o processo número 80 da pauta de relatoria do conselheiro Caio, ainda com o conselheiro Caio, tarde com o conselheiro Caio. Recorrente Guilherme Pereira Velho, interessado Fazenda Nacional. Conselheiro, o senhor está com a palavra assim que estiver pronto. Muito obrigado. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1301-719, sessão de agosto de 2020, proferido pela primeira da terceira, que negou provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão do contribuinte do Simples Nacional, procedido pela constatação da comercialização de mercadorias fruto de suposto contrabando, com base no artigo 29, inciso 7º da Lei Complementar 123, e efeitos a partir de 1º de junho de 2012, consequência de autuação sofrida com pena de perdimento, objeto dos autos número tal e número tal, que são outros dois processos administrativos que estão registrados no meu voto. A seguir, eu trago um trecho do relatório do recorrido. Em resumo, a DRJ nega provimento à manifestação de conformidade, entendendo que estava caracterizada e prevalente a consumação da conduta pela recorrente de comercialização de mercadoria objeto de contrabando. Inconformada, a recorrente vem ao CARF por meio de recurso voluntário, reiterando seus argumentos de defesa, inclusive diversas falhas do ato de exclusão e a ausência de uma sentença penal. Quanto do julgamento de tal apelo, entendeu a colônia da turma ordinária pela sua improcedência, mantendo nos mesmos termos a exclusão procedida. Posteriormente, foi interposto pelo contribuinte recurso especial sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão singular na qual se entendeu pela insuficiência do silêncio da contribuinte no processo de autuação e apreensão de mercadorias para caracterização da motivação excludente de contrabando do Simples, sendo necessário prova específica da venda do objeto do contrabando e da consumação do crime. Processado apelo especial do contribuinte teve seu segmento determinado pelo despacho de admissibilidade de folhas. Em seguida, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, não questionando o conhecimento, mas sim o mérito, pugnando pela manutenção do recorrido. Em seguida, foi distribuído, presidente. Adentrando a admissibilidade, inicialmente reitera-se a tempestividade do recurso especial do contribuinte. Nossa, aqui foi um padrão em todos os votos. Recurso especial do contribuinte, considerando a data da sua interposição, ele é processado nos termos do artigo 67 do RICARF vigente, conforme relatado, a Fazenda não questiona o conhecimento do apelo, e assim, considerando o silêncio quanto ao seu conhecimento, uma simples análise do acórdão paradigma 12013900, trazido, então, pelo contribuinte, no qual se entendeu que o silêncio, né, a sua revelia no processo de autuação e apreensão não basta para a caracterização do requisito da exclusão do inciso 5º do artigo 29, resta evidente não só a similitude fática, como a notória presença de divergência, né, com aquilo estampado no paradigma, que eu acredito que, inclusive, que é de relatoria do Dr. Alexandre. Registre-se que ambos os arestos, o contribuinte foi revel nos processos que envolviam pena de perdimento, prevalecendo as exigências e as penas apenas pela inércia do contribuinte. Então, dessa forma, presidente, eu conheço. Adentrando ao mérito, o contribuinte passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja o silêncio do contribuinte no processo administrativo que cuida da apreensão de mercadorias supostamente objeto de contrabando ou descaminho, é insuficiente para provocar o perdimento de tais mercadorias, é suficiente para provocar o perdimento, mas não para fundamentar a exclusão do contribuinte de Simples Nacional. A recorrente, em suma, alega que, abre aspas, os efeitos decorrentes da exclusão do regime especial de tributação só podem ser aplicados se o agente comprovar a efetiva prática da conduta que resta consignada no tipo legal, sob pena de não subsunção do fato à norma. E acrescenta que, no caso em apreço, para fins da exclusão da hora recorrente, o fisco deveria ter comprovado a efetiva ocorrência de contrabando ou descaminho nos autos do processo administrativo específico que tratou da exclusão. Esclarece que não foi o que ocorreu, o ato declaratório executivo foi emitido em caráter automático
em virtude da aplicação de pena de perdimento no âmbito do processo administrativo próprio, referente àquela autuação, né, de apreensão, no qual houve a lavratura do expediente. Conclui que não houve a comprovação da ocorrência do ilícito para fins da exclusão da recorrente, não houve qualquer demonstração de que as mercadorias comercializadas eram objeto de contrabando ou descaminho, para além das circunstâncias já verificadas no procedimento próprio. Posto isso, minhas palavras, temos que o acórdão recorrido se valeu do entendimento de que a prevalência da autuação que aplica a pena de perdimento, ainda que por revelia, basta para satisfazer a hipótese do inciso 7º do artigo 29. Aqui eu trago um trecho do voto do relator, no qual ele basicamente conclui, aqui com esse trecho que eu vou ler, que, ora, não havendo a descaracterização da infração nos processos em que foram autuadas, não há outra medida a ser tomada no presente feito, senão a manutenção da exclusão. Então, aqui é meio o oposto do que alega o contribuinte, entendeu? O relator no recorrido, que se não forem derrubadas as autuações, né, de o auto de infração e de apreensão, prevalece, né, a situação de contrabando e descaminho satisfatória, né, para preencher aquilo previsto no inciso 7º do artigo 29. Né, que, lendo o artigo 7º, fala: a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de contrabando dos caminhos. Então, para o relator, prevalência daquelas autuações já basta para configurar, abre aspas, contrabando e descaminho. Pois bem, analisando as circunstâncias do caso em tela, especificamente o relatório fiscal da autuação referente à apreensão de mercadorias, temos que assim foi motivada a retenção dos bens da contribuinte. Eu trago aqui uma colação inteira, mas basicamente eu vou resumir para vocês, para não ler, fiquem à vontade para fazerem sua própria leitura, mas não foi o auditor fiscal entendeu que não era possível imputar todas as bolsas que o contribuinte possuía no seu estabelecimento a notas fiscais genéricas escrito bolsas. Então, exatamente por essa falta de atribuição de algum conjunto, de um pequeno conjunto de bolsas a notas fiscais existentes, né, que o contribuinte não conseguiu mostrar especificidade para aquelas bolsas, essas foram apreendidas e foi lavrada a autuação. Minhas palavras, como vastamente noticiada nos autos, a contribuinte não se defendeu de tal acusação, prevalecendo o auto de infração e a pena de perdimento dos bens, gerando automaticamente a exclusão do contribuinte do Simples Nacional pelo motivo de, abre aspas, comercializar mercadorias objeto de contrabando dos caminhos. Bom, entende este conselheiro que certamente não houve qualquer prova cabal e definitiva que a contribuinte praticou a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Não há dúvida que sua revelia naquele processo administrativo referente à infração apurada, em nome da presunção de legitimidade dos atos administrativos, fez prevalecer a exação e a penalidade correspondente, nada mais correto e lícito dentro da ordem jurídica vigente. Porém, tal prevalência não é capaz de gerar uma verdadeira presunção da prática de contrabando e descaminho. Ora, o contrabando e descaminho são tipos penais delineados nos artigos 334 e 334-A do Código Penal vigente, que abarcam uma série de condutas e práticas para sua materialização. Lembrando que os fatos apurados nessa demanda ocorreram antes da vigência da Lei 13.008 de 14, que alterou o tipo penal. Constatar a ocorrência de tipos penais demanda a comprovação específica constituída pelo agente acusador, de modo a exprimir satisfatoriamente a concretude da ocorrência da hipótese legal prevista como crime. Data máxima vênia não é o que se verifica no relatório fiscal e nas demais provas colhidas nos autos do processo administrativo final 2012-56, onde se apreendeu mercadorias que a contribuinte não conseguiu, naquele momento, fazer demonstração satisfatória à autoridade fiscal que constariam, então, tais mercadorias das notas fiscais apresentadas. A Lei Complementar número 123 de 2006, no seu inciso 7º do artigo 29, não trouxe a previsão de lavratura e manutenção de auto de infração com apreensão de mercadorias, com aplicação de pena de perdimento, como a hipótese de exclusão do contribuinte. O legislador foi claro em tal item. É necessário que o contribuinte seja flagrado comercializando mercadorias fruto dos crimes de contrabando e descaminho.
não há identidade, confusão ou fungibilidade entre tais ocorrências juridicamente distintas em sua natureza e efeitos, de modo que não houve, no presente caso, a prova de prática dos crimes de contrabando e descaminho, sendo improcedente o ADE número 117 da RF Florianópolis de 2014, que produziu automaticamente, né, essa exclusão em face da autuação com a pena de perdimento. Nessa hipótese, eu trago o acórdão 1201 final 3900, desculpa, de relatoria do Dr. Toselli, não do Dr. Alexandre, mas acredito que ambos participaram da votação em uma situação muito semelhante, se não idêntica. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da contribuinte, presidente, para cancelar o ato de exclusão. É como voto. Ok. Doutor Edeli. Presidente, posso aguardar, já que Pode falar, e o Toselli também pediu para falar. Pois não. Eu já vou me antecipando aqui, que eu vou divergir no mérito, né? Eu entendo que o legislador colocou lá qual é, tirei aqui da minha frente, mas no artigo 29, né, a situação é comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Ele não exige que ninguém tenha sido condenado, ele não exige trânsito em julgado de decisão, até porque alguém pode comercializar objeto de mercadoria de descaminho e fazer uma transação penal depois com o Ministério Público e nem por isso ser condenado. Não há essa necessidade. Eu acho que são hipóteses que a ocorrência do comercializar mercadoria objeto de contrabando de descaminho, isso vai ficar caracterizado lá no processo de perdimento, né? Então, eu discordo, né, com a devida vênia quando o conselheiro relator, o conselheiro Caio, diz que o inciso 7 do artigo 29 não trouxe a previsão de lavratura e manutenção de auto de infração com apreensão de mercadorias, né? Com aplicação de pena de perdimento. Não, mas ele diz comercializar as mercadorias objeto, né? E aonde que ele discutiria isso? No processo de perdimento, né? Então, o fato de, no momento da apreensão dessas mercadorias, o contribuinte não apresentar as notas, né? Não é esse o fato que caracteriza, né? Isso é lavrado um auto, ele tem um prazo para se defender, e aí sim, né, se ele não trouxer provas do contrário, né, porque eu sei, na prática, essa situação é bem complicada, já fui algumas vezes lá atrás fazer operação, o que a gente fala que quem muitas vezes alguns que trabalham com esse tipo de mercadoria, eles têm o que chama nota de cobertura, né? Tem sempre uma nota lá genérica para apresentar no caso de aparecer a fiscalização. Mas eu acho que o processo em que ele deveria se defender é o processo lá de perdimento. A partir do momento que ele não se defende, então não é a lavratura do auto só, né? Ele simplesmente não se defender lá naquele processo, né? Não é a apreensão da mercadoria em si, aquela situação que se dá no momento. É no momento seguinte. Então, acho que acho que a gente não deveria aqui, nesse processo, adentrar naquele mérito, né? Então, tinha o processo e ninguém está falando de condenação, ninguém tem que ser condenado em crime, né, de contrabando ou descaminho, né? Até porque se a gente der essa interpretação para a lei, a gente já sabe que vai ser um dispositivo vazio, né? Porque a gente imaginar que tudo isso ocorra dentro de um prazo possível para se depois excluir o contribuinte com efeitos, creio eu, né, da data que ele cometeu o crime
para lavrar os autos de infração seria impossível. Então, eu creio que o legislador, embora ele não tenha sido preciso, ele não fala nem condenação no crime, nem fala na lavratura do auto, ele fala comercializar mercadorias objeto de contrabando e descaminho, a partir do momento em que são apreendidas mercadorias nessa situação. Se dá a chance do contribuinte se defender lá naquele processo para dizer que não é, ele não se defende, né, é uma situação que eu acho que funcionaria mais ou menos como o contribuinte tem um auto de infração com omissão de receita, em decorrência daquele auto de infração, ele é excluído do Simples. Aí ele não se defende no processo de omissão de receita, deixa aquele processo ter uma decisão administrativa definitiva, ou nem apresenta impugnação, e vem no auto de exclusão do Simples dizer que ele não omitiu a receita. Não, olha, teria que ter discutido esse processo, a omissão de receita, lá no outro processo. Acho que é relação de causa e efeito. Se naquele processo ele não se defendeu, fica caracterizada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho. Concluiu, né? Doutor Tozelli, depois conselheiro Caio. Presidente, no meu último lote de TO, no meu último julgamento de TO, eu recebi um lote que era vários processos disso, e aí eu acho que o Alexandre, inclusive, estava presente, que a gente discutiu muito o critério, porque são dois opostos. O que precisa ficar claro aqui, uma coisa é a motivação da autuação. O grande problema é esse, é como é que o auto vem motivado. Ele justifica a comercialização de mercadoria objeto de contrabando, porque você foi revel no auto de apreensão. E muitas vezes, se você for ver, eu peguei casos que o auto de apreensão eram 4 perfumes, que era R$100. Quanto que o cara vai pagar para se defender? Ele fala, abrir mão dos autos. Mas isso não quer dizer que a comercialização de mercadoria objeto de contrabando foi motivada no auto. Então, o grande ponto aqui, e ninguém fala que a única hipótese de aplicar isso é sentença condenatória. Não tem nada a ver, essa interpretação realmente não existe. Todos somos convergentes que não é esse o ponto. O ponto aqui é que esses autos são feitos no modo piloto automático. Ele pega o auto de infração de apreensão de mercadoria e anexa como motivação. Olha, como você é revel, você concordou, na verdade concorda não, presume-se legalmente que você comercializou mercadoria objeto do descaminho. Então, na verdade, aqui não se admite prova em contrário, se você for ver. É esse o ponto. Então, naquela discussão, eu tive uma grande discussão com o Neudson, além daquela coisa do princípio da insignificância que o STJ já afastou, que eu não lembrava na época, foi qual que é o critério, porque o que o Neudson falava, então qual que é o critério? Porque os contribuintes também argumentavam que a autoridade competente para falar que tem crime ou não, exclusivamente é a penal. Como não tem a sentença, é esse o ponto. Mas aí a gente discutiu, não. É a mesma coisa da falta se o auditor fiscal não é contador, ele não poder auditar uma demonstração. Não é esse o ponto. A questão, nós julgadores, auditores, que faz o fiscal, ele pode sim caracterizar o descaminho e o contrabando. E como apreendeu a mercadoria, muitas vezes, ela é no ponto de venda, a comercialização já está aprovada porque teve a apreensão. O problema, doutor Fernando, é que não há motivação de como que o fisco considerou que aquelas mercadorias eram objeto de contrabando. A revelia por si só não é suficiente. Então, lá na TO, o que a gente acabou fazendo? Vendo exatamente os termos em que o auto de apreensão foi feito. E aí, vários casos, esse aqui, eu estava vendo que nessa sessão nós julgamos 4. Um dos dois é o paradigma do Michael Douglas. No caso do Michael Douglas, que é esse nome aqui, o paradigma levou em conta por quê? Porque era uma quantidade ínfima de mercadoria, né? E exclusivamente não dava para saber por si só, que era algo objetivo. E aqui, inclusive, eu menciono uma decisão que foi a que mais me convenceu na época, que é uma do TRF4, que é exatamente um contribuinte que entrou com uma ação anulatória contra essa tese. E aqui, eu só vou me dar o luxo de ler, que é rapidinho, presidente, o que o TRF4 fez para afastar. O
que a causa jurídica para a decretação da exclusão do regime do Simples Nacional, diferentemente do perdimento, em que basta o silêncio do contribuinte, deve ser a constatação e motivação da prática do ilícito. Aí, mais adiante, ele fala, esse que é o ponto, que muitas vezes, por conveniência, que era R$600 a apreensão, o contribuinte não vai atrás. Mas ao Simples, não. O Simples é a vida tributária dele. Então, o ponto aqui... E aí teve um caso, lembra, Ale, que era o caso das 29 bolsas da Louis Vuitton, aí eram 12 perfumes. Boa, conselheiro Tozelli. Pode concluir, por favor. Só, presidente, é que é um item que... Muitos casos, eu imagino quanto que já deve ter vivido de história. Vai começar a discutir. Então, o que eu acho que precisa levar em conta é que não dá para, de novo, para criar... Aqui é caso a caso. O problema aqui é que esse caso, como bem levantou o Caio, a motivação é exclusiva da revelia. E a revelia por si só é insuficiente. Então, não quer dizer, é vício anterior, de motivação mesmo. Então, é nesse sentido que eu concordo plenamente com o relator, presidente. Ok. Conselheiro Caio, pode concluir, fazer suas considerações, que a gente parte para a votação. Só esclarecendo, Fernando, o contribuinte pode trazer isso nas peças, eu posso até ter relatado isso, mas não é o meu fundamento, a ausência de ação penal, tá? E de forma alguma, eu acho que o auditor fiscal pode dar, abre aspas, esse flagrante, não só dar esse flagrante, mas como fazer a construção probatória da materialização do crime. E é exatamente esse gancho que o foco, e eu tentei ser muito breve, fazer um voto sucinto, é isso. Eu entendo que, na verdade, o auto de infração e de apreensão, eles só prevaleceram por conta da revelia, que pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, o resultado do silêncio do contribuinte ele prevalecer. Então, eu não tenho uma materialidade penal, ela não pode nascer de uma presunção legal de direito administrativo. Então, nesse caso específico, eu entendo que foi como você falou, chegou na loja do indivíduo em Florianópolis, cadê a nota dessas bolsas, trouxe-se a nota e o auditor não se deu por satisfeito. O contribuinte não se defendeu disso. Na minha opinião, o silêncio dessa defesa não atribui materialidade que é o necessário para o tipo penal. E a remissão feita pela Lei 123 é ao tipo penal. Então, é basicamente isso que eu voto. Então, eu não trouxe nenhuma dessas coisas que eu também acho absurda, a necessidade de sentença, de só autoridade penal, é isso. Ok. Conselheira Edeli, vamos iniciar? Só para esclarecer que eu tive a mesma impressão do Fernando acerca do voto do Caio por conta da ementa. A leitura da ementa já me deixou assustada e aí eu comecei a rever as construções que haviam sido feitas, né? Caio quer falar especificamente a respeito disso? Não, ele terminou, Caio. Eu quero falar que eu vou revisar a ementa, fiquem tranquilos. Tá? Ok. Agora, eu acho que eu concordo com o Tozelli que a gente precisa decidir caso a caso, não é hipoteticamente. Eu sei que o Caio trouxe aqui o voto do relator, né? Trouxe o relatório fiscal da autuação, mas aí você se concentra no fato de não ter havido defesa contra essa acusação. E eu estou incomodada com os termos da acusação especificamente, porque tem tudo a ver com o que o Fernando colocou, a questão daquela nota de cobertura, mas o que acontece no caso específico? A contribuinte tinha várias bolsas na loja, se selecionou aquelas de origem estrangeira, se fechou em 3 volumes lacrados, e se levou para a repartição e se aguardou que ele trouxesse as notas fiscais de cobertura daquelas aquisições. E aí, quando chegam essas notas fiscais de aquisição, elas não têm a descrição suficiente para vincular aquelas bolsas ao fornecedor específico. E aí, o que acontece? Ele traz notas ali de uma quantidade de coisa de 40 bolsas, foram apreendidas 11 bolsas,
e a fiscalização diz que não, que aquelas notas fiscais podem ser das bolsas que ficaram na loja. Então, está presunção em cima de presunção, em cima de presunção, e a única coisa que está me incomodando é que a gente tem que construir a hipótese legal de exclusão, meio que decidindo o ato de apreensão. Isso está me incomodando, já que ele não contestou. Só que a construção do ato de, quer dizer, a apreensão, né, que é aquilo que subsiste na medida em que ele não se defendeu naquele processo, ela fica legitimada quando é uma mercadoria de origem estrangeira para a qual não se provou a regular importação. Então, me parece que a norma aduaneira permite que essa apreensão seja feita dessa forma, só que a norma, que a hipótese de exclusão, ela vem afirmativa, que tenha comercializado produto de contrabando e descaminho. Então, está me parecendo, né, e com a ressalva de poder evoluir no entendimento, que vão ter casos e casos de autos de apreensão que evidenciam essa comercialização e outros que trazem uma presunção que permite a apreensão, mas que não evidenciam a comercialização de produto oriundo de contrabando e descaminho. Essa circunstância específica das notas, das quantidades, de ter ficado de ter ficado produtos na loja que não foram confrontados com a nota no momento de apreensão, isso está me colocando incerteza na afirmação da conduta que motivou a exclusão. Por isso, com a ressalva de poder evoluir no entendimento, com o exame de outros casos, nesse momento, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, por não estar conseguindo enxergar uma afirmação positiva de que foi comercializado o produto oriundo de contrabando ou descaminho. A fiscalização, inclusive, acrescenta que esse fornecedor das notas fiscais não fez qualquer importação, né? E aí essa construção é mais um passo de presunção, dá mais 2 passos atrás aí para a presunção de que isso seria contrabando e descaminho. Então, a contribuinte pode estar vendendo um produto de mercado de origem estrangeira tendo adquirido de alguém que o importou. Agora, o fato dela não conseguir comprovar isso ali com nota fiscal fechada de descrição idêntica, isso conduz à conclusão de que ela está comercializando produto de contrabando e descaminho? Acho que pode. Mas nesse caso em que a gente tem o descompasso das bolsas que ficaram na loja, de ter as notas fiscais de 40 e tantas e ter sido apreendida só 11, eu estou vendo aqui um vago que me coloca em dúvida de imputar essa consequência para o sujeito passivo aqui de trazer essa afirmação. Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu entendi que o Caio não quis dizer a implicação penal, não precisa ter condenação penal, tudo, mas a minha leitura do voto também me levou à mesma impressão do Fernando, tanto pela ementa quanto por algumas afirmações. Só 2. Ele fala, não houve prova cabal e definitiva de que praticou a comercialização. Esse cabal e definitiva, seguido de um parágrafo que fala contrabando e descaminho, constatar a ocorrência de tipos penais, demanda a comprovação específica constituída pelo agente acusador, e a remissão ao Código Penal, parece que você está querendo dizer, entende, Caio? Eu sei que você não quis dizer isso, mas parece que quem lê o voto desavisado vai achar que você está pedindo uma condenação penal aqui, ou pode entender isso, entendeu? E aí, por isso, eu iria pelas conclusões. Eu sei que não é o que você quis dizer, mas às vezes a palavra vai além do que a gente quer, e por essa conotação do voto, que eu entendo, pode ser que só eu entenda isso, mas enfim, eu vou pelas conclusões só pela minha leitura do voto, não pelo que você quis dizer, eu entendi que... Mas, então, pelas conclusões, só por isso, por exemplo. Pode falar, conselheiro Caio.
Em outras circunstâncias, Lívia, eu até alteraria, mas eu acho que as palavras que eu usei, nenhuma delas pressupõe processo crime, nem sentenciamento. Eu entendo que pode ser feita uma leitura, mas aí sempre pode ser feita uma leitura. Eu estou bem tranquilo que em momento algum eu escrevi, eu registrei isso, só deixei bem claro, assim como a Edeli foi, que assim, a acusação não foi não há materialidade de crime, a presunção de presunção, foi isso que eu quis dizer. Pode abaixar a mãozinha, doutor Caio. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, tudo bem? Esclarecido a questão que a gente não está falando de condenação, crime, nem nada, mas eu mantenho o meu posicionamento, eu entendo que a gente não pode, nem tem competência para entrar no mérito dessa matéria de perdimento, né? Vocês não tenham dúvida que quem fez o perdimento, obrigatoriamente, ele fez uma representação fiscal para fins penais, é automático a partir desse momento, né? E entendo eu, né? Compreendo o raciocínio dos senhores, mas entendo eu que a gente entrar no mérito, né? Porque o que a gente está fazendo aqui praticamente é dizer que aquela conclusão da autoridade lá aduaneira que aplicou o perdimento está incorreta, né? Porque ele também não poderia, não creio eu que a legislação aduaneira permita que ele aplique o perdimento na dúvida, né? Então eu entendo assim que certo ou errado, a partir do momento que foi aplicada a pena de perdimento, ficou caracterizado que aquela mercadoria, né, salvo o contribuinte conseguir desconstituir isso de alguma forma, ficou caracterizado que ele comercializou produtos objeto de contrabando ou descaminho, né, sem maiores, digamos assim, porque pode ser, inclusive, que seja objeto de contrabando ou descaminho que não tenha sido nem ele que cometeu, né? Mas porque ele não está relacionando que o contribuinte tenha importado a mercadoria. Então, essa é uma outra circunstância que também acho que não acaba, da maneira como está sendo construída a decisão, acaba a gente não levando em consideração, porque a gente vai adentrar no mérito se foi certo ou errado a pena de perdimento. Então, com a devida vênia, eu vou abrir divergência para negar provimento. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu acho que se a intenção do legislador fosse atribuir efeitos à pena de perdimento e exclusão do simples, ele poderia falar exatamente isso, que a apreensão de mercadoria seria causa de exclusão do simples. A questão aqui é que ele faz remissão, né, a comercialização de mercadoria objeto de caminho ou contrabando. E ele usa para caracterizar isso a mera revelia no auto de infração. É esse link que eu não consigo ver. Eu concordo com o doutor Fernando que a gente acaba revendo o próprio mérito da apreensão, mas, na verdade, a gente não acaba revendo o próprio mérito da apreensão, porque a apreensão já foi feita e já está lá e não foi recorrida a condição revelia. A gente acaba fazendo o quê? Analisando a norma de exclusão do simples, que faz remissão a todo esse procedimento. Então, me parece que não tem como a gente não adentrar no que foi apreendido e nas condições, nos contextos fáticos aqui. E o problema é que a administração pública vem faltando com isso, ele só usa a revelia para justificar os autos. Concordo também que não basta falar, não, essa presunção é um vício insanável, morreu aí. Não, eu acho que o julgador tem que levar, sim, as considerações que estão no auto de apreensão, que faz parte do próprio ato de exclusão. Por isso que tem que ver caso a caso o que foi retido e as condições no auto de apreensão. Nesse caso, concordo com o doutor Caio que não precisaria ir além, porque o próprio acórdão ele só se baseia na revelia, por isso que o doutor Caio usou essa estratégia, porque aqui é uma instância especial para resolver aqui. Então, presidente, nesse caso específico, eu acompanho o relator sem nenhuma ressalva. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, também eu vou pedir vênia para o relator, acompanho integralmente aí a divergência do Fernando, só quero adicionar 2 comentários rápidos, sei que está tarde. A única forma do fisco caracterizar
a ocorrência de contrabando de descaminho é por meio do auto de infração de apreensão da mercadoria estrangeira e a sua não comprovação regular de importação por parte do sujeito passivo. Ele é colocado, é intimado a fazer provas, se ele não o faz, a mercadoria é apreendida e tida como descaminhada. Contrabando é aquela situação de mercadoria proibida, né? E o silogismo da lei é que, considerando que a lei é tributária e não estamos na esfera penal, então, tanto que ela não fala de crimes de contrabando e contrabando, comercialização de mercadoria, objeto de contrabando e descaminho, que estão previstas na legislação aduaneira, fiscalizadas pela Receita. Então, o silogismo necessário, no meu modo de ver, é a apreensão ser realizada no estabelecimento comercial. Não dá para exigir que você só autue mediante a comprovação efetiva de um ato de comercialização imediato, teria que ser um flagrante, né? Então, me parece que a presença da mercadoria estrangeira dentro do estabelecimento, ela tem claramente a intenção de comercializar, está exposto à venda, né, na expressão aí do regulamento do IPI. Então, está exposto à venda dentro do estabelecimento da pessoa jurídica. É feita uma apreensão, uma retenção, e intimado ele a comprovar a regularidade. A identificação dessas mercadorias como de origem estrangeira também é essencial, né? E isso tem no auto de infração, se olhar ali, apesar de falar em 11 itens, são 11 itens e 36 bolsas no total, $550 de apreensão. E todos estão identificados como originários da China. Então, assim, é inequívoca a origem dessa mercadoria da China, né? Então, não sei como o fisco pode avançar mais, talvez pode até escrever mais, mas, assim, o silogismo para a manutenção da exclusão, ou para... não é manutenção, né? Para provocar a exclusão, no meu modo de ver, ele está preenchido. E concordo com o Fernando que não cabe aqui perquirir. Nós vamos receber muitos casos desses, provavelmente. E esse aqui vai ser um ótimo paradigma para quem quiser entrar. Porque tivemos muitos casos julgados recentemente, e todos de pequena monta, pequenas quantidades. Um caso que, por exemplo, aqui não foi ventilado, mas é o princípio da insignificância, que vem também, né, no bojo dessas discussões. Mas, ao fim e ao cabo, o que nós temos para caracterizar é isso. Uma auto de infração de apreensão, uma defesa ou não do contribuinte, quando ele não defende. Eu entendo até, tem essa lógica de que, de fato, às vezes ele não nos defende, porque acha que o custo não compensa, sem nem pensar nessa consequência. Tazinho, conclui então sua votação, por favor. Então, a gente já está, ainda tem mais um aqui. Só para concluir, presidente, eu não vejo como constituir, sob pena de invalidar a própria previsão legal. Então, eu peço DN e divido. Ok. Conselheiro Alexandre, como o senhor vota? Obrigado, presidente. Eu só gostaria de pontuar que, quando a gente fala desses casos, sempre vai ter uma análise caso a caso, né, tal qual a gente fazia nas turmas ordinárias, e a gente se deparou com diferentes situações, e, de fato, tal qual o conselheiro Toselli antecipou, em diversos casos o contribuinte acabou sendo excluído, de fato, mas em alguns poucos casos, de fato, a discussão foi bastante relevante, tal qual me pareceu ser esse o caso corrente. Então, nesse sentido, eu acompanho integralmente o relator. Ok. Eu acompanho a divergência, já com as considerações do doutor Fernando e doutor Matosinho. Então, ficamos conhecido por unanimidade, dar provimento por maioria, vencidos Fernando, Matosinho e Andréia, que negavam provimento ao recurso. Ok? Então, agora... Edeli, conclusões. Edeli pelas conclusões. Alguém quer fazer dever? Dever. A Lívia e Edeli pelas conclusões. Ok. Conclusões de fundamentos diferentes. Só um minuto, gente. Só um minuto. Mãozinhas, por favor. Vamos lá. Toselli. Eu gostaria de fazer dever, presidente. Dever Toselli. Doutor Fernando, pois não. Dever. Dever Fernando. Mais alguém? Chama para mim? Não. Dever Deli.
DV Toselli, DV Fernando, DV Edeli. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não sei se colocar conclusões diversas, né? Minha e da Edeli, mas eu não quero fazer DV, não. Conclusões Edeli e Lívia. Quer que bote conclusões diversas? Não sei se é. Sua conclusão é diferente da dela. Então, Sim. Tá, perfeito. Tá certo. Gente, então vamos passar para o item 25 da pauta. Alguém quer falar mais alguma coisa desses processos? Eu vou pedir para baixar a mãozinha. Quem tiver com a mãozinha levantada. Bom, vamos para o item 25 da pauta, da minha relatoria, último processo, recorrente à SPAU, Indústria e Comércio Limitado, interessada em Fazenda Nacional. Já está na pasta. Processo do dia 11 de maio, tá, Ana Tereza? Que a gente está julgando agora. Trata de recurso especial de uma primeira turma extraordinária, tá? O recurso especial foi em função deste acordo, 1001-00605, e o colegiado, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso voluntário para confirmar a decisão de primeira instância que não reconheceu a competência para apreciação da matéria e, no mérito, lhe negou o provimento. O processo é uma decomp, o contribuinte pretendeu compensar débitos com créditos de pagamentos indevidos, do ano 31/12/2003. O pedido foi indeferido no despacho decisório de folha 7, que analisou as informações, e, apesar de ter localizado o pagamento, constatou que este fora parcialmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte por meio de PERDECOMP, razão pela qual... Espera aí um minutinho. Razão pela qual houve a homologação parcial do crédito pleiteado. Com a ciência do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, informando que, por lapso, deixou de cancelar o valor já contido em outra decomp, o que só foi percebido quando do recebimento do referido despacho decisório. Este foi o único argumento apresentado na manifestação. O contribuinte iria cancelar o valor já contido na outra decomp. Em 31 de março de 2014, a DRJ Recife não conheceu da manifestação, firme na premissa de que a competência originária para apreciar a declaração era da retificação, cancelamento do DRF. Nós já julgamos isso hoje, né? O processo do Dr. Fernando, julgamos em outras vezes aqui com outros conselheiros também. Então, a questão aqui é de cancelamento da competência de cancelamento da DECOMP. Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário e aí a turma extraordinária confirmou a decisão de piso, declinando da competência. A Fazenda Nacional não apresentou recurso contra a decisão, o contribuinte alegou duas matérias: competência para decidir sobre pedido de cancelamento de DECOMP e duplicidade de pedidos de compensação. O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade, que lhe deu seguimento, competência para decidir sobre pedido de cancelamento de DECOMP. Então, essa foi a matéria. Em relação a outra matéria, o despacho foi definitivo. Então, quanto ao conhecimento, ele trouxe dois paradigmas, do mesmo colegiado, 201001547 e 1524, que trata de cancelamento de débito, né, em DECOMP, em decorrência de erro no preenchimento da DECOMP. Eu entendi, nesse caso, que, apesar das situações, né, os textos das emendas serem convergentes com a tese central do presente processo, no sentido de que compete à DRF de origem o cancelamento, em decorrência do seu preenchimento, nos paradigmas, os recorrentes a competência foi conhecida pelos colegiados, né, que aceitaram as provas trazidas aos autos, inclusive mediante diligência. Verifica-se, portanto, que restou demonstrada a divergência, que, no caso, o recorrido não conheceu os argumentos formulados, já levando para a DRF a situação, e nos paradigmas foi conhecido, foi tratado, e entenderam também que a competência era da DRF, mas, inclusive, houve conversão do julgamento em diligência. Então, eu ratifico os termos do despacho de admissibilidade e conheço do recurso. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar. O Toselli está levantando a mão. Então, vamos lá.
A questão trazida a debate pelo contribuinte diz respeito exclusivamente à competência para decidir no âmbito do processo administrativo sobre pedido de cancelamento de decomp e decorrente de preenchimento equivocado, que só foi constatado após ciência do despacho decisório que analisou o crédito pleiteado. O recorrido entendeu que essa competência não foi regimentalmente conferida no contencioso, mas exclusivamente às DRFs de origem. Por outro lado, aduz a recorrente, em relação à matéria admitida, que o racional adotado pelo recorrido tomou por base apenas o regimento interno da RFB, deixando de apreciar os argumentos e documentos trazidos aos autos, situação que afrontaria os princípios da verdade material, da defesa, razoabilidade. Por seu turno, fazendo nacional em contra-razões, defende a manutenção da decisão ante a premissa de que a competência das DRF não pode ser alargada em favor de órgãos julgadores. Pois bem, tenho decidido, no nome da nossa Câmara Superior, entendo que merece ser relembrado o acórdão 91014746, julgado na sessão de 4 de fevereiro de 2020. Então, eu trouxe essa situação aqui e entendi, trouxe aqui, usei esses fundamentos do meu acórdão e entendi que deveria os autos retornar à primeira instância a fim de ser julgado o mérito da ação, né, ao final. E aí tem o entendimento do parecer da COSIT 2 de 2016 também, que eu me pautei também no voto para poder devolver o processo. Então, diante disso, entendo ainda constarem pendências na apreciação dos elementos trazidos pelo contribuinte. Ele tenta avisar desde a época do despacho decisório que ele tem essa situação, e aí foi passando de instância em instância e né, não houve a verificação, então eu entendo que os autos devem voltar para a DRJ para análise dessas questões ora suscitadas. O segundo paradigma dá alguma dúvida, né? Mas é interessante que o voto condutor da Esther vai dizer que a DRJ está certa, que a competência da DRF, mas ela olha para o processo e vê que a prova do que o débito compensado está pago via DARP simples, ela acaba dando provimento ao recurso voluntário. É bem interessante. Aí desabriu, né? Eu acompanho pelas conclusões, acho que o processo deve voltar, sim, para a DRJ, que é desde onde está se negando a competência de apreciação da defesa do sujeito passivo, e entendo, como fundamento no voto da TSL, né, que a competência é do contencioso administrativo de apreciar recursos contratos de não homologação, qualquer que seja o motivo dessa não homologação, e aqui o contribuinte alega que os débitos que foram considerados débitos em excesso na imputação do crédito, então, isso aqui seja uma homologação parcial. Então, acompanho e vou acrescentar a minha declaração de voto lá, o meu voto na TSN em declaração de voto. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Assim como no voto, lá naquele caso da Peugeot Citroën, que é citado no seu voto, né? Eu acompanho aquele voto pelas conclusões, porque o seu voto considera ônus exclusivamente do fisco, e eu acho que o ônus é conjunto, no mínimo, porque a partir do momento que o fisco tem o benefício da praticabilidade de fazer um despacho eletrônico e negar, ele tem, no mínimo, o ônus de nesse despacho eletrônico, ele eleger pelo menos os documentos que ele tem à disposição dele para bater o crédito, para bater e para ver se o crédito está ou não, sob pena de ter que rever esses documentos. Então, ele tem... Aqui eu não sei se é um caso que já, o fisco revendo os próprios documentos que ele tinha na época, se ele já conseguiria ver o erro. Acho que não, né? Porque o caso não é tão detectável, é um valor que já estava em outra decomp, então não sei se precisaria de mais investigação, mas eu acho que esse ônus é conjunto. Então, a premissa da RJ está errada, esse é o ponto, só com relação a essa questão do ônus, que eu não sou tão radical quanto o voto, não radical, mas então, acho que é conjunto. Então, por isso, pelas conclusões. Entendi. Conselheiro Fernando, como voto?
Presidente, nos processos da TSN, eu não dei um provimento para voltar para a DRJ, porque a PFN não pedia isso, né? A PFN pedia simplesmente para dizer que o CARF não era competente para decidir sobre o tema, né? Que não conhecesse lá o recurso. Nesse caso aqui, eu acho que sim, que a gente pode fazer essa reforma de uma maneira um pouco melhor, né? E porque também está muito claro desde o início aqui que o contribuinte, na manifestação de inconformidade dele, já deixou claro ali qual era a situação e que a DRJ deveria ter apreciado, né? Mas no caso aqui, o recurso voluntário, o acórdão, o recurso voluntário, também não pode adentrar no mérito, mas também não pode jogar a toalha, né? Dizer, não é comigo, não é com ninguém, volta e a unidade de origem vai fazer o que quiser depois com o processo. Então, acompanho integralmente, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho, como vota? Acompanho também. Conselheiro Alexandre, como vota? Também acompanho. Conselheiro Caio, como vota? Acompanho. Bom, então, aqui, conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por unanimidade, com retorno à DRJ. Certo? Dever dele, né? Dever dele. Tá, alguém mais dever? Só? Lívia? Não, conclusões, Lívia Edeli. Lívia, conclusões. Lívia Edeli, perfeito. Edeli, Lívia. Tá. Conclusões diversas também, né? Pelo que eu entendi. Tá. Então, gente, encerramos, né? Graças a Deus, pauta vencida. Fico muito feliz. Às vezes também peço para acelerar, então, mais uma vez, me desculpo aqui. Mas eu fico nesse papel aqui, né? De, olha aqui, produção, direção, né? E às vezes acabo sem voz também, né? É muita concentração aqui. Então, queria muito agradecer ao empenho de todos, ao empenho por sempre estarem diligentes e buscarem o melhor para a nossa turma. A turma realmente é uma turma privilegiada, com pessoas especialíssimas. Fico muito feliz, mais uma vez, reitero isso em todas as sessões, de ter a oportunidade de fazer parte desse colegiado, e me despeço muito feliz, e nos encontramos em junho, senão eu choro. Tchau, pessoal. Pode parar a gravação.